Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Neste canal tratamos apenas da graça de Deus, da sã doutrina, sem o fermento da lei de Moisés. E o tema deste vídeo é o acerto de contas dos israelitas com Jesus em Jerusalém. O acerto de contas dos israelitas com Jesus em Jerusalém, o qual a chamada igreja diz que Jesus ainda virá por sobre as nuvens. Para isto ocorrer, então, Jerusalém, a antiga Jerusalém da primeira era cristã, deverá ser reconstruída. O segundo templo, o templo que havia lá, deverá ser reconstruído. General Tito deverá ressuscitar. Os soldados romanos que cercaram com trincheiras Jerusalém e a sitiaram durante a metade do ano 66 ao ano 70, foram as 42 semanas, ou 1260 dias, então tudo isso deverá que acontecer de novo. Vamos ler. Quando dizem que Jesus vai voltar, esquece que Jerusalém deverá ser cercada pelos romanos novamente. As mulheres comerão seus filhos devido ao cerco. Mas por que não falar a verdade aos fiéis? Se pregarem isso, então terão que trabalhar, e trabalhar não pode. Jesus disse que quando Jerusalém fosse cercada, então a sua devastação estaria próxima. Vamos ler. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Assim disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Este capítulo, capítulo 21 de Lucas, capítulo 24 de Mateus e capítulo 13, trata exclusivamente da escatologia, que os pregadores da graça, nós acreditamos que isso é a escatologia consumada. Tudo já se realizou. Jesus já veio, já julgou quem deveria ser julgado, e a nova Jerusalém espiritual já está nos homens, e o próprio Deus está no espírito dos eleitos. Jesus disse assim, Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Vamos começar do começo, igual diz uma brincadeira. Qual é o significado de devastação? Ato, processo ou efeito de devastar. Ação de depredar ou despojar. O resultado dessa ação, esbulho, saque e depredação. Ou destruição completa, assolação. Então, o significado de devastação, desolação, é a destruição total e completa. O cerco era para que o povo de Israel, acertar suas contas com Deus. Pois Jesus disse que eles pagariam a conta. Os judeus, os israelitas, os descendentes dos hebreus. As maldições de Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, não foi dada aos gentios. Foi dada aos israelitas. Dado, por quê? Para os que não cumprissem as leis de Moisés, então estariam debaixo, sob as maldições da lei. Por isso que, nos dias que Jesus veio, que ficou 33 anos, Jesus realmente expulsava espírito imundo? Sim, mas por quê? Era anjo caído? Não, porque fazia parte da maldição dado por Deus para os desobedientes, os idólatras. Foi escrito por Moisés lá em Deuteronômio. Aquelas maldições para quem não cumprisse os mandamentos. E o que Jesus fez em sua morte? Resgatou da lei da morte, tirou das garras do diabo, que era a lei de Moisés. Diabo não é um ser, era a lei de Moisés. Os eleitos, os escolhidos, os filhos dele. Então, perturbação de espírito. Leia Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Diversas doenças e enfermidades, e no versículo 28 fala sobre perturbação de espírito. Ou seja, espíritos perturbados, os tal dos demônios, daimons,
O espírito da pessoa pode estar num dia bom ou então pode estar num dia mau. Às vezes você pisa no sapato de uma pessoa, naquela hora ela explode. Imediatamente ela volta à paz novamente. É uma explosão de espírito. Então, vamos ler. Quem é que pagou a conta? Porque quando se diz Jesus vai voltar, ele veio para quê? Para julgar. Ele veio cobrar a dívida. Uma forma metafórica de falar, ele veio cobrar a conta. E essa conta, quem estava devendo? Nós, gentios? Não. Por isso que Jesus não volta mais, porque nós não devemos nada. Em Colossenses capítulo 2,14, o escrito que era de dívida, ou seja, as ordenanças, foi rasgado, foi pregado no alto da cruz. A religião, sim, que fica buscando meios da maldição de Moisés para escravizar as pessoas, para prender as pessoas em seus alçapões, em suas arapucas, que eles chamam de igreja. Então veja, Lucas capítulo 11, versículo 49 e 50. Assim está escrito: por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Versículo 50. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Eu te pergunto, para que desta geração, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, estava em qual geração falando isso? Isso foi escrito no ano 32 ou 33. Uma geração são 70 anos. Dali a 37, 38 anos, ele veio cobrar a conta, que foi o juízo, que foi o dia do Senhor ocorrido dentro dos muros de Jerusalém. O dia do Senhor, descrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João disse, estava na ilha de Patmos, no dia do Senhor, o dia tão esperado pelos profetas, por Paulo, pelos pregadores, o dia de Jesus Cristo, o dia do Senhor. Quem foi o único que alcançou esse dia? João, o apóstolo João, para escrever o quê? As 7 igrejas da Ásia. 22 capítulos de Apocalipse. Então, foi daquela geração. Quando diz Jesus vai voltar por sobre as nuvens, vai vir e vai arrebatar, então quer dizer que essa passagem, para que desta geração, estão futurizando uma coisa com quase 2000 anos, querendo trazer para hoje. Mas se daqui a 100 anos alguém estiver na graça pregando, vai ler desta geração. E o pessoal dos 100 anos, os futuristas, dirão, ainda vai vir, ainda vai vir. Não é, a Bíblia é um livro tão fácil de entender. Os homens que dificultam, para o quê? Para escravizar as pessoas. Quando você lê muito, eles falam, olha, não lê muito não, porque senão você vai ficar doido. Não leia Apocalipse, que é um livro de mistério. Que mistério? Apocalipse não veio escrito para nós. Apocalipse foi escrito para os acontecimentos do dia do Senhor, do dia do julgamento de Deus, que ocorreu entre 66, a metade do ano, e o ano 70, as 42 semanas. Então, as contas foram pedidas àquela geração. Crava essa palavra na testa do seu pastor, do seu bispo, do seu mestre. Crava essa palavra naquela geração, não no futuro. As mesmas dificuldades que as pessoas tinham de acreditar em Jesus, hoje acontece a mesma coisa. A religião insiste em não acreditar no que está escrito e assim futurizam tudo a respeito da escatologia consumada. E por que não aceitar isso? Ficam por aí esperando Jesus voltar por sobre as nuvens, não tem paz, muito menos o gosto de reinar em vida no reino de Deus, porque eles dizem, ainda virá o reino de Deus. Não veio. Para você que crê, para você que é um eleito de Deus, um filho de Deus, o reino de Deus já está em nós. O Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que é o Senhor, que é o Espírito, está em nosso espírito, nos conduzindo, colocando esse desejo, essa ansiedade, essa ânsia de levar à frente a sã doutrina. Porque se for pelo espírito do homem, da doutrina de homens, fica na lei de Moisés, aplicando batismo, lei da purificação, dízimo que nunca foi dinheiro, era alimento e era preceito da lei, apresentar a criança, derramar óleo, fita, vassoura, um monte de macumbas.
dentro das chamadas igrejas. Ficam aí por quê? Porque não tem o Espírito, não está avivado o Espírito de Deus. A pessoa é um eleito de Deus, um filho de Deus, mas está na carnalidade, querendo consertar a carne, querendo consertar algo inconsertável, algo que já nasceu com defeito de fabricação, que ninguém consegue consertar a carne de um ser humano. Então, não alcançam a paz, devido ao véu que a religião tem colocado na face dos filhos legítimos de Deus. Estão vivendo como se fossem servos, escravos. Estão vivendo como se fossem meninos, guiados por tutores, por curadores. Não tomaram ainda a posição de filho, de eleito. Estão lá como ovelhas, sendo conduzidos por pastores, por cães gulosos, por feras incorrigíveis. Jesus disse que os moradores de Jerusalém não tinham paz devido ao entendimento deles estarem encobertos. Mas depois de 2000 anos, e com a base da sã doutrina deixada por Paulo, basta ler e crer. Basta ler, crer que você será liberto. Que é possível viver sem as escamas da lei no rosto. Se você lê a sã doutrina, de Romanos a Filemão, as 13 epístolas de Paulo, medita versículo por versículo, leia a epístola aos Hebreus, que foi o escritor de Hebreus exortando os irmãos que estavam vindo do judaísmo, do legalismo, para a graça de Deus, que eu acredito que quem escreveu foi Apolo e não Paulo. Leia essas 14 epístolas, 13 escritas por Paulo e Hebreus escrita por Apolo ou Barnabé, mas eu acho que o mais correto, o candidato mais forte é Apolo. Então vamos ler Lucas 19, entre os versículos 41 e 44. Vamos ler. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. 42, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. 43. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Veja, tanto que o subtítulo colocado é Jesus chora ao ver Jerusalém. Apertou o coração de Jesus, porque ele veio trazer paz, ele veio trazer o ensinamento, ele veio trazer a salvação para os judeus, para os perdidos da casa de Israel, porque para nós ele não veio trazer ali, para os gentios. Para os gentios veio o Cristo ressuscitado, o Cristo pregado por Paulo, que é a sã doutrina, a graça de Deus. Mas o Jesus de Nazaré, o judeu, que nasceu de homem, ele veio para os perdidos da casa de Israel. Então ele veio trazer a paz, o galardão, a salvação. Mas eles não quiseram. Rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram a dádiva enviada por Deus. Quem rejeitou principalmente? Os religiosos. Sempre os religiosos, sempre são eles que rejeitam as bênçãos de Deus, sempre são eles que rejeitam a paz de Deus. Porque onde tem paz, onde tem amor, não tem engano, não tem mentira, não tem fraude. E onde não tem essas coisas, para eles não interessam, para os cães não interessa isso. Porque não tem como eles tosquearem as ovelhas, não tem como eles arrancarem, escalpelarem a lã das ovelhas. Onde tem amor, verdade, onde tem o Espírito da graça, não dá brecha para eles fazerem isso. Por isso que eles rejeitam essa doutrina. Eles até leem um versículo ou outro da graça de Deus, mas na hora de arrancar dinheiro, encher os cofres, alegando que é para pagar contas, aonde eles vão? Na maldição da lei. Pisam, profanam no sangue de Cristo, menosprezam o Espírito da graça, menosprezam o sacrifício que Cristo fez naquela cruz, voltando às práticas da maldição. Se fosse só eles, os pregadores, ainda estava
Bom, mas não, levam seus fiéis. Milhares e milhões de fiéis seguem esses lobos para a maldição. E ficam por aí. Jesus vai voltar. Jesus vai vir. Quando você fala que Jesus já veio, que Deus mesmo está dentro do Espírito, que você fala assim, você é um eleito de Deus, o Espírito de Deus está no teu Espírito, o teu Espírito é o tabernáculo celestial de Deus. Eles olham para você e falam, você é um herege, você é um filho do demônio, você... Meu amado. Aí ficam, você vê os crentes, os evangélicos, eles passam. Por mais que eles queiram andar ereto, durinho, mas você vê eles cansados. Jugo, peso, fardo, mandamento, ordenança, dízimo, envelope, campanha, holocausto e monte, e vigília e passa fome. Ô meu pai, aí você quer ler 1 ou 2 versículos para a pessoa, para ver se tira um pouco daquele fardo pesado, mas eles não aceitam. Chama você de tudo que não presta. Nem passa, quando passa na sua casa, ele atravessa para o outro lado, passa olhando assim de rabo de olho, torcendo para sua queda. Porque ele, religioso, ele acha que o poder está lá onde ele busca, no alçapão, no templo feito por mãos de homens. E lá Deus não está, porque Deus não habita em obras feitas por mão de homens. E eles passam na frente da sua casa, do seu comércio, olhando de lado assim, esperando a sua queda. Mas como que vai cair? Como que vai cair? E mesmo que cair, nós temos o socorro, nós temos o Criador de todas as coisas. Nós não dependemos de homens nenhum, porque nós já não somos mais menino no entendimento. As escamas, o véu já foi tirado. Então dificilmente um eleito de Deus fica caído. Pode cair, levanta de novo, sacode a poeira e bola para frente. Então, o cerco a Jerusalém feito pelo exército romano entre os anos de 66, meados de 66 aos anos 70, foi algo terrível. Entre guerras, conflitos, terremotos e várias catástrofes ocorridas durante 3 anos e meio. O povo em Jerusalém ficou sem suprimentos, como água, comida, vestuários. Imagine como foi a aflição daquele povo. Dizer que Jesus ainda virá é colocar a história que Flávio Josefo descreveu em seu livro A Guerra dos Judeus na lata do lixo. Se você não tem condições de comprar, se você não tem tempo, no Google, procura lá no YouTube vídeo que fala sobre a Guerra dos Judeus, a destruição de Jerusalém. Você vai ver que o que está escrito em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos está descrito. A grande maioria dos escritos está nos vídeos que tem por aí. Então este foi um contemporâneo, Flávio José foi um contemporâneo dos ocorridos daquela época. A interpretação da Bíblia só é difícil para quem lê e não acredita no que está escrito, ou torna algo já ocorrido como se ainda for acontecer. São os futuristas. Não basta linkar os textos pelas referências, porque você vê eu não vou falar o nome da Bíblia, porque senão pode dar algum problema, mas eu vou falar, é uma Bíblia que os dito pastores, porque não existe mais pastor na Terra, depois do ano 70, eles dizem que uma das melhores Bíblias é uma Bíblia tal, que ela tem cadeias temáticas. Só que um exemplo, graça, uma pessoa que sorri, que dá uma risada, que faz uma graça, que faz uma palhaçada. Então começa lá em Gênesis, várias referências a respeito da graça, mas não explica o que é a graça, a sã doutrina, que foi Cristo que trouxe, o ressuscitado trouxe, que deu a Paulo lá em 2 Coríntios 12, no terceiro céu. Jogue essa graça, jogue a sã doutrina, as boas novas na vida dos gentios, que nunca tiveram lei. Então, tem que concatenar o texto, ou seja, ambos devem formarem o mesmo contexto.
Quando você pega uma parte que nem Jesus disse, Lucas capítulo 21, 20, quando vir de Jerusalém sitiada, aí você vai para Lucas 11, 49, aí fala, por isso também a sabedoria de mandarei para os profetas apóstolos, alguns matarão, outros perseguirão, para que desta geração se peçam contra os profetas. Aí ele fala, ó, no 19, aqui ele fala, aqui ó, no 43, então do jeito que Jesus falou lá, outras passagens dos livros históricos também foi dito por ele, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheira, apertarão o cerco por todos os lados. Então, isso é concatenar, isso é formar um contexto. Porque texto fora do contexto gera pretexto, gera interpretações carnais. Então, para se fazer, para você usar de referências de outros livros, de outros capítulos, você tem que ter um encaixe, tem que encaixar as peças. Então, vamos ler o que Isaías disse sobre Ariel. O que significa Ariel? Lareira de Deus. O que é uma lareira? É um fogão a lenha, por exemplo, um forno a lenha. Lareira de Deus, algo incendiário, algo pegando fogo. Então, se não acreditar no cerco que Jesus disse que haveria contra Jerusalém antes da sua vinda, então não consegue compreender por que da profecia descrita por Isaías. Quando Deus julgou Israel no ano 70 DC, o templo foi incendiado e com isso até os seus alicerces foram destruídos. Porém, se não acreditarmos que este fato se referiu à vinda do Filho do Homem como juízo, então não há similaridade entre os textos. Não há uma concatenação, não está um juntamento de pecinhas para montar o quebra-cabeça. O batismo que João Batista disse que Jesus faria com o Espírito Santo e com o fogo foi justamente o incêndio que ocorreu, ou seja, o areal de Deus, a lareira de Deus, ou a Jerusalém. Foram purificados como ouro, prata ou pedra preciosa. Então, vamos ler, que eu acredito que se você já leu, ficou meio no ar. Mas agora, como a gente está concatenando os textos, os versículos, os capítulos, estamos juntando as peças, eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos ler. Isaías capítulo 29, entre os versículos 1 e 3. Olha a profecia dita por Isaías. Que coisa maravilhosa. Como nós entendemos ela hoje, clara como a neve. Isaías capítulo 29. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, você consegue já começar a entender, a montar o quebra-cabeça? Você entende por que essa profecia foi dita? E Jesus lia o quê? Qual eram os escritos disponíveis naqueles dias para os discípulos, para Jesus? A Torá, as leis de Moisés, Isaías, Jeremias, Sofonias, Lamentações, Amós, Ezequiel. Então, Jesus, quando ele falou que Jerusalém seria sitiada, em Lucas 21, 20, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército ou cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Ele se utilizou de algum escrito do que ele tinha na época, e eram esses livros. E tinha ainda outros, os apócrifos, Enoque, Macabeus 1, 2 e 3, segundo dizem, tem a história de Adão e Eva. Então, são vários que não foram considerados segundo os pais os pais da igreja, que dizem que transformaram esses livros em apócrifos. Por isso que eles não estão contidos entre os 66 livros da Bíblia, que dizem que eles não são canônico, algo parecido. Deixa eu colocar em outra versão aqui, que eu quero ver se fala lareira de Deus. Ver qual versão que fala lareira. Vamos pôr na ACF e na corrigida.
Não, aqui não fala, na Almeida Revista Atualizada. Aqui, ó. Almeida Revista Atualizada. Ai da lareira de Deus. O que é uma lareira? Você sabe o que é uma lareira. Cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o ciclo, ou seja, completarem os ciclos, desde as profecias de Isaías, de Jeremias, até quando chegasse o ano 70. Então, teria aquele tempo, até completar a plenitude do tempo. Então, aconteceria festas, uma forma figurativa de falar. Então, porém, a lareira de Deus em aperto, ou seja, cercado de trincheira, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Olha que coisa, vou continuar na que eu leio. Aqui, ó. Aqui muda ai de Ariel. Então é isso. Então, aí você consegue entender do cerco, por que Jesus falou sobre as trincheiras que haveriam em volta de Jerusalém. Então, quando se fala que Jesus vai voltar, vamos se colocar hoje, século 21, ano 2021, mês de março, dia 12 de março. Nos dias de hoje, tem algum sentido você imaginar Jerusalém cercada de exército nos dias de hoje? Primeiro, a Israel que tem aí hoje foi criada pela ONU, e lá em 1900 alguma coisa, foi criada pela ONU. Não é a Jerusalém da primeira era cristã. Não é aonde diz que era a cidade Ai de Tiariel, cidade onde Davi acampou. Não era. Então, nos dias de hoje, não tem cabimento, não tem lógica. Se você soltarem um traque, explode todo Israel. Pega os Estados Unidos, um país aí que tem bomba atômica, sei lá, manda um míssil direcionado, ele vai aonde que ele quiser. Então precisa cercar para quê? Então não cabe mais esses escritos para os dias de hoje. Fica claro que Jesus disse, quando visse Jerusalém sitiada, quando porém virem Jerusalém sitiada de exército, então foi naqueles dias, foi naquela época, foi no ano 70, naquela geração. Foi naquela geração. Porque hoje basta apertar um botãozinho e vai lá e explode tudo. Não precisa mais cercar de exército. Tanto que Jesus falou assim, perguntaram para ele, Senhor, mas quando virá essas coisas? Ele falou assim, onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Por que Jesus disse? Porque os estandartes, os escudos dos soldados romanos, o desenho era de uma águia de asa aberta. Então Jesus falou, usando uma parábola, uma metáfora, e o sistema religioso, a teologia, leva aquilo de modo literal, como se aquilo fosse realmente ficar por cima, voando, urubu, águia, essas coisas, abutres. Mas ali, quando a gente vê pelos olhos espirituais, ali significou Jesus dizendo o quê? Onde estiver o cadáver, que foram mortos milhares de judeus, ali estarão as águias, ou seja, o exército romano, soldados romanos. Então, que sentido teria isso que acabamos de ler se não acreditarmos nas palavras de Jesus quanto ao cerco a Jerusalém? Nenhum sentido. Por isso que quando a gente lê, a gente tem que acreditar no que está escrito. Jesus disse, ai das que estiverem grávidas naqueles dias. A pergunta é, por que Jesus disse isso? Por isso, leia Lucas 21, 23. Veja como foi a pergunta. O que ele diz. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Quando você lê aqueles dias, naqueles dias, significou o quê? O juízo que veio no ano 70. Por isso que falou naqueles dias, depois daqueles dias e naqueles dias, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Dois entendimentos aqui. Ai das que estiverem grávidas. Mas e aí? Eu, antes de ter o conhecimento, de ler, de Deus dar o entendimento, eu lia e eu não entendia. Falei, meu Deus, Jesus vai voltar, quando ele voltar, mulher grávida, mas por que mulher grávida? O que tem a ver
o Lé com Cré. Mas nós vamos ler abaixo o porquê, de onde foi tirado isso. Tem várias passagens. Em Lamentações fala, Deuteronômio que nós vamos ler, e agora me fugiu da memória, Sofonias fala sobre isso daqui, que as mulheres comeriam fruto do seu ventre, que elas iam comer durante o cerco. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra o ano 2021, contra o século 30, 300, 3000, e ira contra este povo. Vamos respeitar o tempo. Jesus de Nazaré estava falando para mim, para você, semana passada, mês passado, ou Jesus de Nazaré estava falando no ano 32, 33? Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo, quando o povo daquela geração, da geração dos 70 anos, da primeira era cristã. Então é sobre eles que viria a ira de Deus. As mulheres grávidas sofreriam naqueles dias, quando veio o juízo dele, quando ocorreu o dia do Senhor. Então, entende porque temos que acreditar no que está escrito? Quando você lê um versículo como este, pergunta-se, por que ele disse isso? Vá buscar nos escritos bíblicos, no Google, no YouTube, mas ache a resposta. Não fique com dúvidas a respeito das palavras que o Pai deixou para nós. Não dependa de homens para te ensinar. Se assim for, você sempre será enganado ou enganada. Vamos ver o porquê Jesus disse a respeito das grávidas. Leia, entenda, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 49 ao 57. É uma leitura um pouco extensiva, mas vai dar uma boa base para nós entendermos lá em Lucas 21, quando ele disse sobre isso e sobre as grávidas. Você vai entender, veja, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49 ao 47. Então vamos começar no 49. O Senhor fará vir contra vocês uma nação. Isso aqui está dentro das maldições de Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia. Olha, lá longe, ó, anos já tinha o nome da águia. Impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Aqui já estava sendo uma promessa de maldição sobre os judeus, sobre os israelitas, sobre o povo tirado das garras de Faraó, se eles não obedecessem às leis de Moisés, dadas a Moisés, se não obedecessem às ordenanças, aos preceitos, aos rudimentos, às cerimônias, aos rituais. Então, eles passariam por grandes sofrimentos, grandes tragédias. E isso vem até os dias de hoje. Por quê? Os que procuram a justiça no velho pacto, na lei de Moisés, infelizmente, saem da graça, da luz e voltam para onde? Para as trevas. Porque a lei de Moisés foi considerada como trevas. Então vamos continuar. Deuteronômio 28, 49. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Versículo 50. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Versículo 51. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Versículo 52. Eles cercarão, olha aqui, cercarão. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair. Em toda a terra, as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam, eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor seu Deus lhe der. Fortes muralhas, altas torres, as 4 torres de Antônia, as fortalezas de Antônia, os muros de Jerusalém, pedras pesando 600, 800 quilos, eram encaixadas umas nas outras para montar, para formar o muro.
Então eles confiavam muito, né, nos muros e nas portas de bronze e de aço que havia em Jerusalém. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês, todas as cidades, em toda a terra que o Senhor seu Deus lhes der. Versículo 53. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor seu Deus lhe der. Houve duas situações que aconteceu esse cerco. O cerco em Samaria, se não me engano foi o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e o segundo que foi no ano 70, quando veio o juízo de Deus, quando o Filho do Homem veio como juiz para julgar Israel, ocorreu esse cerco. Então houve dois cercos. E não existe mais a possibilidade de ter o terceiro cerco, porque depois do ano 70, como está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Deus mesmo, depois daqueles dias, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual dentro dos homens, dentro dos eleitos, onde ele mesmo habita, no espírito dos eleitos. Então não há a mínima possibilidade de ter o terceiro templo. O terceiro templo é espiritual e não mais terreno. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco de seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. Olha, isto é a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor seu Deus lhe der. Eu frequentei um lugar, pouco tempo, que eles falavam que esse Deus aqui era um Deus do diabo, era um Satanás, era outro Deus. Meu Deus, que cegueira. Eles falavam que existia dois deuses na Bíblia. O Deus de Jesus e o Deus das maldições. Mas essas maldições, então se for assim, Jesus também. Jesus então não era filho do Deus bom, como eles diziam, porque Jesus falou dessa profecia. Ai das grávidas naqueles dias, então Jesus sabia que, vamos dizer, o pai dele estava fazendo aquela maldade. Você entende que essa profissão, essas maldições, leia o capítulo 28 de Deuteronômio sobre as bênçãos e as maldições. Você vai ver que eram bênçãos prometidas para os que cumprissem, seguissem as leis e os mandamentos, e as maldições para os que não seguissem. Mas para toda a humanidade, não, somente para o povo de Israel, somente para os israelitas. Até agora, você viu quantos versículos nós lemos? Até agora você viu que não teve nenhum ser espiritual do bem ou do mal sócio de Deus? Você viu que tudo é Ele que faz? Versículo 54. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher que ama e para com os outros filhos que ainda lhes restarem. 55. De modo que não dará a nenhum deles a carne dos seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os seus inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. Versículo 56. Olha, depois que eu entendi esses escritos, quando eu vejo uma pessoa hoje com soberba, quando eu vejo uma pessoa andando de nariz empinado, querendo pisar no próximo, eu tenho, Deus que me perdoe, mas eu tenho nojo dessa pessoa. Porque eu vou ler um versículo agora, é comum você ver pessoas com essa arrogância no supermercado, nas feiras, em festas, pessoas porque tem um carro melhor, uma roupa melhor, pisa nas pessoas, humilha. Já pensou como eu queria uma pessoa dessa, arrogante, numa situação dessa, lá dentro de Jerusalém, naquele cerco? Será que ela seria assim? Vamos ler, 56. Deuteronômio 28, 56. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com seu filho, e para com a sua filha. 57. E será mesquinha, não repartido com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os seus inimigos apertarão vocês nas suas cidades.
Fala a verdade. Você conhece alguém assim? Aonde você frequenta ou frequentou? Fala a verdade. Não tinha pastor, bispo, que ele era pior do que isso? Pisa nas pessoas, não cumprimenta ninguém, não pode tocar nele, porque ele é um ungido de Deus, ele é o pastor presidente, ele é o semideus. Deixa o carrão dele lá fora, cheio de segurança, você quer ir lá dar um abraço, porque você acha que ele é um irmão seu, mas não. Ele que pensa que é superior a você, orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente, insensível, mesquinho, ganancioso. Um verdadeiro cão guloso. Meu amado, então, concatenar, juntar as partes, encaixar as partes, as peças no quadro e formar um lindo quadro da sã doutrina, um lindo quadro do conhecimento pleno da graça de Deus. É assim que temos que ler, temos que fazer, utilizar passagens que, se juntando, dá uma resposta igual, tem simetria, tem igualdade. É uma inequação que você forma ela, coloca ela fica igual uma balancinha, certinho, nem para um lado nem para o outro. Assim que nós temos que ler. Tá difícil? Creia. É só crer no que você está lendo, você vai ver que vai ser a coisa mais fácil do mundo você entender a Bíblia. Quando você lê e você crê no que você está lendo. Agora, se você achar um versículo e for procurar por um teólogo, ele vai te colocar lá embaixo, porque ele vai falar, não pode ler essas coisas não, que isso é mistério, isso é coisas ocultas de Deus, você não pode saber disso não. Meu amado, amém? Então eu vou ficar por aqui, porque foi um videozinho até mais ou menos longo, 40 e poucos minutos. Eu vou encerrar por aqui. Espero ter sido útil, ter sido proveitoso essa leitura. E espero que, se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a sã doutrina, a graça de Deus aos nossos irmãos, aos filhos de Deus que estão por aí sendo tosqueados, enganados, estão sendo escalpelados pelo sistema religioso. Até a próxima, se Deus assim permitir. Creia, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, não veio. O que já veio e que está em nosso espírito, é o Cristo ressuscitado. Ele que nos conduz. E saiba, você e eu somos o melhor da criação de Deus. Graça e paz. Até a próxima.